Camila Barros fala sobre a vida de oração que um cristão deve ter e diz que fez uma pesquisa que mostra que mais de 90% das pessoas admitem não estar satisfeita com sua vida de oração. Ela também abre o coração e diz que se achava indigna de chegar a Deus e disse que por muitas vezes travou fortes batalhas espirituais, mas diz que na vida de um cristão não pode faltar intimidade com Deus. A presença de Deus, a buscar mais de Deus. Eu fiz uma pesquisa e percebi que mais de 90% das pessoas admitem não estarem satisfeitas com a sua vida de oração. Eu acredito que por mais que a gente ore, quanto mais a gente ora, mais a gente quer orar e mais a gente reconhece a necessidade de estarmos em oração. Então, por mais que você ore muito, eu acho que você sempre vai querer orar mais. Porém, a pesquisa foi desenvolvida e eu percebi que algumas pessoas admitiram isso com muita humildade, com muita sinceridade, de que na verdade nem de longe elas estão próximas do que consideram ser minimamente razoável para ter uma vida de oração, uma conduta devocional. Então, assim, busca essa conduta por você, pelo seu relacionamento com Deus. Desafie-se. Daniel capítulo de número 6. Desafie-se. Uma outra petição deveria ser dirigida a ninguém, senão somente a Dário. Olha isso. Ora, da seguinte maneira, eu conheci Deus e eu queria servir esse Deus. E eu me apaixonei pelo Senhor e eu queria mais de Deus. Quanto mais eu sentia de Deus, mais eu queria de Deus. Só que 2 horas de culto não é o suficiente para você manter um relacionamento profundo e de intimidade com Deus. 2 vezes por semana na igreja não é o suficiente para você transicionar e ir para esse outro lugar, transbordar de Deus. Eu queria ser uma bênção, eu queria viver a manifestação de cura de Deus por intermédio das minhas petições, das minhas orações, e eu sabia que a única forma disso acontecer era orando, era buscando ao Senhor. E eu não conseguia porque os meus pecados me impediam, eu não conseguia porque eu me condenava, eu não conseguia porque eu me punia, eu não conseguia porque eu nunca me achei bem o suficiente para orar, santa o suficiente para orar, pura o suficiente para me aproximar de Deus. Por mais que alguém dissesse que eu estava perdoada, que o Senhor perdoava os meus pecados, que era para eu ir, eu não admitia. E aí um dia, já cansada disso, mas não desistindo de querer ter um relacionamento com Deus, porque eu sentia que Deus não desistia de mim, e eu cheguei para uma irmã que orava muito, que dirigia um culto quarta-feira à noite, numa determinada igreja. Eu cheguei para ela e falei assim: irmã Ângela, e eu era convidada para pregar. E eu chegava para ela e eu via que ela era mulher de oração. Quando ela falava com Deus, Deus respondia diferente. Porque, irmãos, Deus ama todos igual, mas Ele relaciona diferente. O amor de Deus, a graça comum de Deus foi compartilhada, foi derramada sobre todos nós, mas relacionamento é entrega. E eu percebia, quando a irmã Ângela ora, acontece. Quando a irmã Ângela ora é diferente, parece que o céu para quando essa mulher ora. E aí eu cheguei para ela e falei: irmã Ângela, eu não tenho uma vida de oração correta, devocional. Porque eu estava dizendo ali para ela, gente, que eu não orava todo dia. E eu disse para ela: irmã Ângela, eu não oro todo dia e eu preciso saber como é que a senhora faz? Como é que se torna alguém assim como a senhora? Eu sinto que Deus ouve quando você fala. Tudo muda quando você fala. Como é que faz isso, irmã Ângela? Eu não tenho vontade de orar. E ela disse: ore sem vontade. Eu também não tenho vontade de orar todo dia. Mas eu precisava orar todo dia. Então, porque ela já dirigiu o trabalho, né? E aí ela disse: eu precisava orar, então eu passei a orar sem vontade. E eu percebi que ela desassociou a vontade de orar ao fato de orar. Rapaz, aquilo desassociou na minha cabeça de uma tal maneira. Como assim? Ela praticamente traduziu isso. Eu não espero ter vontade de orar, eu oro sem vontade. E enquanto eu oro, às vezes a oração vem, às vezes não. Mas eu orei assim mesmo. A necessidade dela de orar, o reconhecimento da necessidade dela de orar, era tão visível e era tão maior do que esperar ter vontade de orar, que ela sabia que ela não podia esperar ter vontade de orar, e ela orava sem vontade mesmo. Então veja, ela praticava a vida devocional enquanto orava. Gente,
Eu sei que parece que eu estou chovendo no molhado, mas é porque é tão simples que parece absurdo, mas é porque é isso. Quando você entende que orar é importante demais, você não espera ter vontade para fazer. Você faz isso sem vontade. E acredite, enquanto você ora, você está praticando o ato devocional. Você está orando. Então veja, enquanto uns esperam ter desejo de falar, outros estão orando. E no final é sobre isso. Depois, se você quiser, o post está lá, você olha. Mas para a gente ganhar tempo, o que eu quero dizer? Pode começar com o desejo, mas só se concretiza com disciplina. Eu vou repetir. Pode começar com o desejo, mas só se concretiza com disciplina. E eu vou repetir. Pode começar com o desejo. A sua busca por Deus pode começar com o desejo, mas ela só se concretiza com disciplina. E foi então que eu aprendi que eu não podia esperar ter vontade de orar para falar com Deus, porque mais importante era eu falar com Deus, mesmo quando eu não estava sentindo vontade. O que é isso, se não fé? O problema é que a gente acha que a falta do desejo incorre no pecado devocional. Acabei de criar um nome aqui, mas só pra gente entender. Você pensa assim, como é que eu vou chegar para falar com Deus sem vontade? Será que isso não é pecado? Não, irmãos. Mas abre brecha para pecado ficar sem orar, ficar sem vigiar. Você fica mais vulnerável ao pecado, fica mais vulnerável às suas emoções. Então é sobre isso. Daniel, ele construiu um caminho de disciplina que, ao ponto de que a emoção dele já não tinha mais poder de determinar a sua rotina devocional. Eu escrevi aqui assim, ó. Ele sabia, se você puder, grifa isso aí no versículo 10, a parte que diz que ele soube. Então eu coloquei aqui, ó, ele sabia e ele fez mesmo assim. Daniel não deixou as circunstâncias externas e desfavoráveis interromperem a sua rotina devocional. Se você estiver escrevendo alguma coisa para não esquecer enquanto eu estiver falando, escreve isso. Escreva na primeira pessoa para você, né? Escreva, eu não posso deixar as circunstâncias externas e desfavoráveis interromperem na minha rotina devocional. Diga isso para si mesmo agora. Eu não vou deixar circunstâncias externas e desfavoráveis interromperem a minha rotina devocional. Eu não vou deixar circunstâncias externas e desfavoráveis interromperem a minha rotina devocional. O Espírito Santo me levou a refletir e a pensar assim: o que faz um homem saber que vai ser preso e orar mesmo assim? Saber que vai ser preso não, saber que pode ser preso e orar mesmo assim. Mas se de fato ele sabia qual era o edito, vamos mais profundo? O que leva um homem a saber que ao orar assim vai ser morto, ou vai ser dado à morte, vai ser entregue à morte, à cova dos leões, e ele vai orar mesmo assim? Camila, isso é vida espiritual, não é não? Camila, isso é porque ele é... Irmãos, eu tô falando sobre disciplina e eu vou te provar que é disciplina. Você sabe por quê? Orar, a gente ora até de boca fechada. Orar, a gente ora até de pé, dentro, com a barriga encostada, lavando louça. Orar, a gente ora até dirigindo o carro. Orar é elevar o pensamento a Deus. Eu estou falando de conduta devocional. Se isso não tivesse poder, Daniel poderia ter continuado a oração, mas não precisava ter dobrado o joelho, não precisava ter aberto a janela. Você está entendendo? Ele manteve a conduta da rotina devocional em toda a sua expressão corporal, em todo o método da sua entrega devocional. Então isso é sobre posicionamento, sobre disciplina, assim, independente de sentimentos, de achismos e de emoções. É isso que o Senhor está nos inspirando, a uma conduta devocional, que o ambiente, o corpo, as nossas ações nos levem à subordinação de uma fé, de uma crença verdadeira. E aí eu fiquei pensando, o que leva um homem a pensar isso? A fazer assim mesmo. E aí eu escrevi aqui, ó, fazer mesmo assim. E aí eu disse aqui pra mim, ó, faça mesmo assim. Não sei o que vai acontecer ainda antes dessa noite acabar, ou o que vai acontecer amanhã de manhã quando você acordar.
Mas aconteça o que acontecer, faça mesmo assim. Ore mesmo assim. Mesmo que você tiver feito uma besteira antes da devocional, ore mesmo assim. Mesmo que desmorone o mundo ao seu redor, tire um lugar, uma hora amanhã pela manhã quando acordar, e ore mesmo assim. Mesmo que você tenha cometido um pecado hoje, que faça você sair correndo da presença de Deus. Deus está usando minha boca agora para te dizer: não corra da minha presença, corra para a minha presença mesmo assim. Mesmo que você se sinta mal, mesmo que você se sinta para baixo, mesmo que pareça que não tenha efeito, faça mesmo assim. Acredite no Deus que vê os métodos, que conhece as intenções, que conhece a sua situação, e faça mesmo assim. Mesmo assim. Essa é a palavra de ordem. Faça mesmo assim.